Já vai abrindo aí a sua Bíblia, no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. O tema da mensagem desta manhã é a vontade de Deus contra as obras das trevas. Amém? A vontade de Deus contra as obras das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 10, do 10 ao 12. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus amados, todo extremo é complicado. Todo extremo leva, todo desequilíbrio vai sempre levar a gente nos levar ao erro. Na palavra de Deus, na Bíblia, fala do mundo que nós vemos, que nós tocamos, que nós ouvimos, que está diante dos nossos olhos. Mas a Bíblia também fala de um mundo espiritual. A Bíblia fala de anjos. A Bíblia fala de demônios. A Bíblia fala do céu, do paraíso. A Bíblia fala também do inferno, do lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então nós não podemos desprezar tanto as leis da física, como também nós não podemos desprezar as leis espirituais. Nós não podemos racionalizar, ter uma fé racional e entender que tudo acontece só nessa existência, só naquilo que nós vemos, só naquilo que nós tocamos. Nós não podemos restringir tudo o que acontece somente ao campo material. Por outro lado, nós também não podemos restringir tudo ao campo espiritual, ao mundo espiritual. Como aqueles irmãos, que falam que tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do inferno. Ou aqueles irmãos que também racionalizam tudo e falam, não, é porque esse mundo é assim, porque as coisas são assim, decisões erradas, é porque fez isso, é porque fez aquilo outro, tal, é porque o governo, é porque é uma enfermidade, é porque é enfim. Então nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que entender que coisas acontecem nesse campo material, no campo físico, mas existem coisas que acontecem também no campo espiritual. E nós, meus amados, que frequentamos uma igreja, que temos contato com a palavra de Deus, isso tem que estar muito claro para nós. É até compreensível que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus racionalize tudo e
tudo acontece por conta das leis da física. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, é inaceitável que nós olhemos para a vida dessa forma, desprezando o mundo espiritual. Nós temos que entender, como Paulo escreve, que nós estamos num confronto, que nós estamos numa guerra espiritual, que a igreja do Senhor está nessa batalha, que só vai se encerrar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, que eu digo, lá no final do Apocalipse, montado no cavalo branco. E mesmo assim ainda vai ter guerra no final do milênio. Aí é que tudo vai acabar. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, eu, você, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que entender que nós estamos envolvidos diretamente ou indiretamente nessa batalha, nessa guerra. E que coisas, meus amados, podem acontecer na nossa vida, não somente por causa das reações, das ações, das reações que nós fazemos nessa existência, mas também por conta do que acontece no mundo espiritual. Esse confronto que a igreja tem, que nós temos com as obras do inferno, com os demônios, com Satanás, ela se divide, pelo menos, falando de uma maneira muito simples, em três partes. A primeira é o confronto direto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 8, versículo 28. Mateus 8, 28. Jesus também teve esse confronto direto, e esse confronto direto, ele existe até hoje. Diz assim: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, Jesus falou, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então aqui, meus amados, nós vemos aqui o encontro que Jesus teve com o endemoniado gadareno, um homem totalmente possuído por demônios, um homem que já não morava mais na sua casa, um homem que já não tinha mais sanidade mental para conviver na sociedade organizada, e a vida dele era nas montanhas, a vida dele era nos sepulcros, no cemitério. Ele vivia sem roupa, se rasgando com pedra, se machucando, se ferindo, até que um dia ele encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, os demônios que estavam naquele homem se manifestam. E quando eles se manifestam, Jesus expulsa, aqueles demônios entram numa manada de porcos, a manada de porcos se precipita toda no desfiladeiro. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é o seguinte: Jesus, ele teve esse confronto direto com os demônios, através de uma pessoa que estava endemoniada. E esse tipo de confronto direto, meus amados, ele pode existir e ele existe até hoje. Na maioria não acontece isso, mas aqueles que estão à frente do ministério, aqueles que estão à frente de uma célula, aqueles que estão à frente de algum tipo de trabalho de evangelismo, uma hora ou outra vai se deparar com uma situação dessa e vai ter que expulsar, vai ter que enfrentar o demônio, que não é nada demais, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Não é no nosso nome, no nosso poder, é no poder que há no nome de Jesus.
E quando, meus amados, nós vemos um demônio se manifestando, parece, né? Muitas vezes na hora nós não pensamos isso, mas quando nós vemos um demônio se manifestando, uma entidade se manifestando, como diz os espíritas, nós estamos vendo ali o quê? Uma manifestação do mundo espiritual. É o mundo espiritual saindo do invisível para o visível. E isso, meus amados, apesar de ser uma coisa horrível, é algo que é tremendo. É algo que você fala, pô, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é real. Aquilo que acontecia nos tempos de Jesus acontece hoje. Olha aí a entidade se manifestando. Principalmente quando a pessoa conhece a pessoa, né, tem noção de como é que é aquela pessoa, e você percebe que aquela pessoa, ela não é mais ela está totalmente transformada numa outra pessoa. A pessoa muda de voz, a pessoa, né, fica toda contorcida, a pessoa tem, né, diversas atitudes totalmente estranhas. E de uma maneira muito clara, você percebe que já não é mais aquela pessoa que está falando, que está agindo, que está se movendo com o seu corpo. É um demônio que está no poder do corpo e da mente daquela pessoa. E isso é algo totalmente sobrenatural, da parte das trevas, mas é. E é algo, meus amados, que nós não podemos desprezar, porque é realidade. E nesse confronto direto, a nossa missão como igreja, como filhos de Deus, qual é? Sai dele em nome de Jesus. Amém? Sai dele em nome de Jesus. Nosso dever, nosso chamado, nossa missão, qual que é? É mandar embora. Seja dentro de casa, seja numa célula, seja na igreja, seja onde for. Sai dessa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Em segundo lugar, o confronto é um confronto indireto, através do governo de Satanás sobre essa terra. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 2 ao 5. Apocalipse 18. É muito importante nós entendermos, meus amados, que a manifestação demoníaca, ela acontece de uma maneira muito clara. Alguns irmãos, algumas irmãs, algumas pessoas da igreja, quando eu falo igreja no sentido geral, interpretam errado algumas atitudes. Uma vez, uma mulher falou para mim, ora pelo meu filho, porque o meu filho está endemoniado. Eu falei, por que a senhora acha que ele está endemoniado? Não, porque o meu filho ele não para, o meu filho ele é hiperativo, o meu filho não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, mas isso aí não quer dizer que tem demônio. A pessoa, quando ela está possuída por um demônio, é muito nítido, é muito claro. Tem pessoas que falam assim, pastor, ora pelo meu marido porque ele está endemoniado. Por que ele está endemoniado? Porque ele grita, porque ele berra, porque ele fica alterado, porque ele fala palavrão. Isso não quer dizer que a pessoa está endemoniada. Isso quer dizer que a pessoa é uma pessoa alterada, é uma pessoa que não tem domínio próprio, que grita, né? Mas isso não quer dizer que está endemoniado. Está entendendo? Já contei para vocês o caso do jejum lá, né? Que eu e o Érico não veio hoje, o Érico matou o culto hoje. Ele está votando. O Érico é bonzinho. Vamos crer que ele está votando. Ó, quem lembra da história que eu contei do jejum? Quem lembra de verdade? Senão eu vou falar. Ó, é bastante. Mas tem uns irmãos aí que não lembram, né? Uma vez eu fui chamado para fazer uma visita e o pai afirmava que o filho dele estava endemoniado. Só que o problema do filho dele era droga, era cocaína, era crack, era maconha. E a cocaína, a droga, a maconha, enfim, ela vai
detonando o cérebro da pessoa, que chega uma hora que a pessoa começa a ver bicho, a pessoa começa a falar coisas que não tem nada a ver. Mas por quê? Porque o cérebro já está totalmente destruído. E o filho dele estava com mania de falar que era o Lúcifer, que não sei o que lá, né? E aí eu fui conversar com o filho dele. Quando eu cheguei lá, o filho dele já me xingou, né? Porque eu não gosto de pastor, porque não sei o que lá, e já falou um monte de palavrão. Mas eu sabia que aquilo não era demônio. Falei, isso aí não é demônio, isso é esse moleque aqui é drogado e é mal criado ainda por cima. Mal criado. Moleque eu falo, mas era uma irmã já, devia ter uns 30 anos de idade. Aí, ninguém vai pôr a mão em mim para orar, então eu falei, vamos orar de longe. Aí oramos, tal, repreendemos, não aconteceu nada. Aí, depois eu encontrei com o pai dele aqui na igreja à noite, falou, não, porque é demônio, porque não sei o que lá, porque Jesus falou que se a casa é demônio só sai com oração e com jejum, tal. Eu falei, irmão, o problema... Irmão não, ele não era nem convertido, coitado. Eu falei, querido, ele não é demônio, seu filho tem problema com droga, seu filho, né, ele não está... Tem pessoas que usam droga e que realmente tem demônio, porque a droga é uma abertura para o diabo mesmo, é uma abertura para o espírito maligno entrar, mas não é o caso do seu filho. Quando é demônio, dá para perceber que é demônio, é nítido. Não, porque não sei o que lá, porque Jesus falou que só sai com jejum e oração. Eu falei, tá bom. Então nós vamos jejuar 3 dias. Eu vou jejuar 3 dias e você e o Érico vai jejuar no último dia e nós vamos orar pelo teu filho. E lá vai eu, 3 dias no jejum, só na água. Fácil ser pastor, né? Fácil. 3 dias na água. Hora do almoço. Hora da janta. Café da manhã. 3 dias. Cheguei lá no 3º dia. Eu falei, se esse cara tiver demônio, eu vou grudar ele na parede. Só de eu colocar o pé no quarto, ele já vai arrepiar. Cheguei lá, meus amados. Aquela mesma lenga-lenga. Chegamos lá no quarto dele, ele estava lá na cama. Ninguém vai orar por mim, não sei o que. Ela falou, não precisa. Eu já estava mais valente. Eu falei, não precisa. Vamos queimar você onde você está. Falei, Érico, estende a mão para ele. Eu também vou estender. Você, pai, pensando, né, que colocou a gente nessa fria. Vamos orar também. Ora aí. E começamos a orar. E repreendeu, e queima, e manda o anjo com a espada de fogo, e não sei o que lá. Tudo que eu sabia de libertação eu fiz. Tudo. E o cara lá. Queima Jesus, tal, sai dele. O cara lá. Tipo assim, acabou? Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o cara não tinha demônio. Era um usuário de droga, mas não tinha demônio. Era um pecador, preso, né, no vício, mas não tinha demônio no corpo dele. Se tivesse, ia manifestar. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de falar, fulano de tal está com o demônio. Meu pai está com o demônio, meu filho está endemoniado, minha mulher está possuída. Por que está possuída? Não, porque a mulher é brava, pelo amor de Deus, não sei o que lá, tal. Não, é que você casou com uma mulher brava, não é que ela é possuída, é que é brava, só isso. Tem mulher que não é possuída, tem mulher que é brava. Eu estou olhando para algumas mulheres bravas aqui, mas não vou falar nada. E não vou expulsar, porque não adianta. Amém, igreja? Mas vamos partir para o 3º confronto. Segundo, através do governo, Mateus, ou melhor, Apocalipse 18, do 2 ao 5, diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu, a grande Babilônia.
e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações, olha lá, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Olha lá, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi uma outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, igreja do Senhor, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Queridos, a Babilônia, ela já deixou de existir muito tempo. A Babilônia, ela foi derrotada, destruída pelo Império Medo-Persa há milênios atrás. A Babilônia hoje, ela só pode ser encontrada, algumas ruínas dela, através da arqueologia. A Babilônia não existe. A Babilônia não existe fisicamente falando. A cidade não existe fisicamente falando. Mas qual é essa Babilônia que a Bíblia se refere? É esse sistema de governo que nós estamos inseridos nele. Então, o segundo confronto que acontece com a obra das trevas é através do governo. É através desse sistema caído, pecaminoso, prostituído, que nós estamos, infelizmente, inseridos. Agora, qual é o conselho de Deus? O conselho de Deus é o seguinte, versículo 4: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Como é que eu vou me retirar da Babilônia? Como é que eu vou sair desse sistema caído, adâmico? Vivendo na santidade. Quando nós falamos assim, o diabo colocou isso na cabeça de tal pessoa. O diabo colocou na cabeça daquele jovem que ele não é homem, que ele é mulher. O diabo levou meus filhos, levou o meu filho, levou o meu marido, levou para droga. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo. O diabo, ele é onipotente, sim ou não? O diabo é onipresente, sim ou não? O diabo, ele é onisciente, sim ou não? Não. O diabo, ele não é um ser divino. Ele não é Deus. Somente Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, como é que nós explicamos essa questão do diabo agir em tantas pessoas? Por que Jesus, na parábola de Marcos 4, da parábola do semeador, Jesus falou assim: estes são aqueles que não entenderam a palavra direito e o diabo veio e roubou a palavra do coração da pessoa. Como é que o diabo tem poder de roubar a palavra do coração de milhares, centenas de pessoas no mundo inteiro ao mesmo tempo que estão ouvindo a palavra? Porque nesse momento eu estou pregando o evangelho aqui no Brasil, em Jundiaí, assim como tantos outros pregadores do Brasil inteiro, no mundo inteiro, estão pregando o evangelho. E como é que o diabo, ao mesmo tempo, ele vai roubar a palavra do coração das pessoas no mundo inteiro, aonde o evangelho está sendo pregado? Como que ele faz isso? Através do governo. Através do sistema babilônico que nós vivemos. Por exemplo, como que Satanás incute uma ideia na cabeça de uma pessoa? Vou dar um exemplo simples que vocês vão entender. Ontem eu estava assistindo um filme que chamava As Três Irmãs. Uma porcaria, né, gata? Nem assiste, que é uma porcaria. É a história de três irmãs que estavam com o pai com câncer
e elas se ajuntaram no apartamento para cuidar do pai que estava com câncer. Então começam os conflitos familiares, tal, aquela coisa toda, tal. E uma dessas irmãs era usuária de maconha. E determinado dia ela estava fumando maconha no pátio do prédio onde ela morava. Aí o segurança do prédio onde ela morava chegou para ela e falou assim: olha, não pode fumar maconha aqui fora, você sabe disso. Aí o cara falou assim, aí ela falou assim: mas você também fuma maconha. E esse guarda era um senhor que tinha mais ou menos 60 anos de idade. Era um cara velho já. Aí o cara falou assim para ela, olha o que o cara respondeu para ela, presta atenção aqui. Turma do fundão, olha aqui para mim. Olha, quem crê que a turma do fundão vai para o céu, diga amém. Eu também creio. Olha o que o cara falou para a mulher. Eu também fumo maconha, mas eu fumo dentro do meu apartamento só no final do dia. Um cara de mais de 60 anos falando que fuma maconha uma vez por dia, só no final do dia. Qual que é a mensagem que o diabo está passando? É algo normal, é algo que você pode fazer, é algo que não vai prejudicar ninguém, é algo que você pode fazer e curtir e não vai fazer mal nenhum para você, porque aquele cara já tinha mais de 60 anos, e ele fazia isso todo dia. No final do dia, ele trabalhava, chegava em casa, tomava um banho, jantava e fumava um baseadinho para ficar bom, para ficar, né, para curtir, e depois corta essa cena aí, Anderson. O pastor ensinando a turma a fumar baseado. Você entendeu? É uma mensagem o quê? Subliminar. Pô, eu não preciso ser um maconheiro, fumando na quebrada. Eu posso comprar um baseadinho no final do dia, chegar depois do meu trabalho tal, e fumar, um baseadinho à noite, antes de dormir, e ficar numa boa, e isso não vai fazer mal nenhum para mim. Mentira ou verdade? Mentira. A maconha, com o passar do tempo, deteriora todo o seu cérebro, mata neurônio, acaba com a vida da pessoa, a pessoa fica dependente. É tudo mentira do diabo. Mas qual é a mensagem? Fumar uma vez por dia, em casa, numa boa, só para curtir depois do serviço, não tem problema nenhum. Aí um jovem escuta uma mensagem dessa na televisão, o que ele vai fazer? Ele vai começar a experimentar. Ele vai começar a entrar por esse caminho. Assim como tantas outras mensagens que vêm através da televisão, através dos filmes, através dos influencers, através da internet principalmente, né? Tantas mensagens que as pessoas vão absorvendo, vão recebendo, e aquilo o que é? É Satanás implantando, é Satanás destilando o seu veneno sobre o coração das pessoas para que elas sejam aprisionadas. Então, existe esse confronto, né, indireto, vamos dizer assim, através do governo desse mundo. Então, quando a gente fala, não, porque o diabo plantou uma ideia na cabeça daquele jovem que é isso. Como que o diabo fez isso? Ele é onipresente, onisciente, onipotente? Não. Mas ele faz isso através do seu governo. A mídia está nas mãos de Satanás. A internet está nas mãos de Satanás. O rádio, as novelas, os filmes, tudo está nas mãos de Satanás, com algumas raras exceções. Então, através do estilo de vida, através dessas mensagens subliminares, Satanás ele vai destilando o seu veneno, ele vai destilando a sua doutrina nos corações das pessoas. Então, é importante nós vigiarmos. Quando você estiver assistindo algum filme
quando você estiver assistindo algum youtuber, algum influencer, até mesmo um pregador do evangelho, você tem que assistir, mas assistir vigilante. Assistir vigilante. Entendendo o que realmente ele está falando, entendendo o que realmente qual é a mensagem que ele está passando. Porque se você não estiver vigilante, você absorve aquela mensagem no seu coração e aquilo vai contaminando a tua alma. E aquilo vai enfraquecendo a palavra de Deus dentro de você. E aquilo vai enfraquecendo a vontade de Deus dentro de você. E quando você der conta, você já está praticando aquilo que você foi influenciado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos esse sistema. Né? Hoje, principalmente, meus amados, hoje sempre foi assim. Nós assistimos os filmes e nós vemos aqueles casais, né? Casais homossexuais. E o filme passa aquela mensagem daquele casamento, passa aquela mensagem como se fosse algo super normal. Não tem problema nenhum. Todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo bacana. Enfim, aquele cara que trai a mulher, que adultera com a mulher, contra a esposa, e o filme passa aquela imagem como se fosse, aquela mensagem como se fosse algo perfeitamente normal. Ou seja, é aquilo que está escrito em Isaías, né? O certo é chamado, o errado é chamado de certo, e aquilo que é certo é chamado de errado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos inseridos nesse sistema babilônico, mas o Senhor diz: retirai-vos do meio dela, filhos meus, para não serem cúmplices em seus pecados. Amém? Em terceiro lugar, e último, o terceiro confronto é o confronto geracional. Agora o negócio vai complicar um pouquinho mais, mas a gente vai entender aqui. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Amém? Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, já, né? Desde nasceu cego já. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a pergunta que os discípulos fizeram. Quem pecou? Este, o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Pela pergunta dos discípulos, era algo muito forte no meio dos judeus a questão da maldição hereditária. A questão do filho ser amaldiçoado porque o pai pecou, porque os seus antepassados pecaram. Essa doutrina, essa crença, ela se dá, ela aconteceu, ela é forte, inclusive em alguns setores da igreja hoje, por causa do que está escrito em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, onde nós lemos ali os 10 mandamentos. Vamos abrir lá para ver. Êxodo capítulo 20, versículo...
Olha aqui, ó. Versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não as adorarás, falando das imagens, escultura, né? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, por conta desse texto, por conta desse texto, os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus quem pecou, ele ou a família dele. Por conta desse versículo, muitos até hoje defendem a doutrina da maldição hereditária, que é aquela maldição que as pessoas sofrem porque os seus antepassados, porque o seu pai, porque o seu avô, porque o seu bisavô, tataravô, seja lá quem for, pecou. E agora essa pessoa está então debaixo de uma maldição hereditária. Agora, meus amados, vamos tentar entender isso de uma maneira bem simples, à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, para quem Deus estava falando isso? Para quem eram os 10 mandamentos? Para a Filístia? Para a Babilônia? Para a Síria? Para quem? Para quem? Para Israel. A lei de Moisés veio para Israel. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 20. Amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 20 diz assim: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das suas obras com que me abandonaste. Vamos ler o versículo 20 do começo. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Quem que mandará a maldição sobre Israel? O Senhor. Todas as vezes que você lê na Bíblia, no Velho Testamento, o que acontecia de ruim sobre o povo de Israel, quem que era que mandava? Deus. Deus, ele cuidava de Israel. Deus, ele abençoava Israel. Deus amaldiçoava Israel. Deus corrigia Israel. Israel era o povo escolhido por Deus. A lei de Moisés, que se dividia em 3 partes: espiritual, cerimonial, civil e moral, era para quem? Para Israel. Amém? Era para Israel. Não era para outros povos, era para Israel. E o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel, quando eles caíram para valer no cativeiro da Babilônia, que tudo foi destruído, o que eles começaram a falar? Não adianta a gente corrigir a nossa vida, porque o que está acontecendo conosco hoje é fruto dos pecados dos nossos pais. Enquanto Ezequiel estava profetizando ali que eles deveriam consertar a sua vida, que Deus levaria eles de volta para a terra prometida, que o templo seria reconstruído novamente, ao invés de eles receberem a palavra do profeta Ezequiel, o que eles faziam? Não adianta corrigir os nossos caminhos. Não adianta corrigir as nossas atitudes, porque o que está acontecendo conosco hoje é fruto do pecado dos nossos pais. E eles estavam com essa desculpinha da maldição hereditária. Não, porque o que está acontecendo com a gente agora não tem remédio, não tem solução.
porque os nossos pais pecaram. E agora nós estamos pagando o preço pelo pecado dos nossos pais. Ezequiel exortando eles falam, não, Ezequiel, não adianta. Aí o que aconteceu? Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Versículo 1, para entender melhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Que é a desculpa que eles estavam dando. Os pais pecaram e os filhos estão pagando o preço. Não adianta mudar de vida. Aí o versículo 3 é assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Aí Deus começa a falar. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E aí Deus ele fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, Deus ele tira a responsabilidade da coletividade e transfere a responsabilidade para pessoal, individual. A alma que pecar, essa morrerá. Aí vem. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando o devedor a coisa piorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo a nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, enfim, aí fala uma vida santa. Diz aqui no versículo 9, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada, contaminar a mulher do próximo, enfim, fazer tudo errado. Aí o versículo 13 diz assim, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, e o seu sangue será sobre ele. Sobre o filho, ladrão. O pai era gente boa, mas o filho era ladrão. E agora Deus fala uma outra situação inversa. Esse filho ladrão gerar um filho bom. O filho vai carregar o pecado do pai? Não vai. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, nós temos que entender o seguinte, falando sobre pecado, porque a maldição, ela vem por causa do pecado, amém? O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23? Coloca lá, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. O que está escrito lá? Acabou. Todos pecaram. O que Deus falou para Adão lá em Gênesis capítulo 3? Maldita é a terra por causa de ti. Então, se a gente for levar no pé da letra essa questão da maldição hereditária, a questão em relação ao pecado, todos estamos debaixo de maldição, porque todos pecaram. Amém? Todos pecaram. E todos estão separados, destituídos, carecem da glória de Deus. Então não é só uma questão com o povo de Israel, não é só uma questão da coletividade, Não, todos pecaram, todos estão debaixo de maldição. A lei, ela colocou todos debaixo do pecado, essa é a verdade. E mesmo antes disso, Deus já estava falando para Adão, Adão, maldita é a terra por causa de ti. Agora, lá em Gálatas capítulo 3, o que nós lemos lá em Gálatas capítulo 3?
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, queridos, se nós fôssemos levar em conta essa questão da maldição hereditária, estava todo mundo envolvido nisso. Todas as nações, tudo. Só que o que acontece? Como eu disse aqui, Deus ele tratava diretamente com Israel. E as outras nações? Se fosse assim, as outras nações também estariam debaixo de maldição e seriam destruídas. Porque hoje todas as nações, de um modo geral, pecam contra Deus. Sim ou não? Peca contra Deus. Agora, quando veio a lei era para Israel. E quando Jesus veio, ele quebrou essa maldição da lei. E, automaticamente, essa maldição da lei que estava sobre Israel, ela também foi anulada, assim como sobre todas as nações, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então, Jesus, ele não quebrou a maldição só sobre Israel. Jesus, ele quebrou a maldição sobre todas as nações, sobre todos os povos, porque pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos essa libertação, nós recebemos a bênção de Abraão sobre nós. Amém, queridos? Então, vem a pergunta, mas, então, como se explica essa questão de algumas coisas acontecerem de uma forma repetida entre algumas famílias? Como que explica essa questão de uma família que parece que vive a mesma coisa geração após geração? Queridos, em primeiro lugar, nós temos que entender aquilo que eu já expliquei aqui, Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E essa luta, meus amados, ela permanece até hoje. Essa luta já existia na época do apóstolo Paulo. Olha esse texto que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Cristo, não, 1 Tessalonicenses, lá. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, olha o que Paulo, homem de Deus, contudo, Satanás nos barrou o caminho. O próprio Paulo admitindo que ele não conseguiu visitar a igreja de Tessalônica nem uma nem duas vezes. Por quê? Porque Satanás impediu ele de chegar até a igreja. Então, queridos, a questão nossa, a questão de hoje, não é a questão da maldição. Nós não temos que lutar contra a maldição. Essa palavra maldição, meus amados, nós lemos ela 56 vezes no Velho Testamento e nós lemos apenas 8 vezes no Novo Testamento, sendo que praticamente 7 dessas 8 vezes não tem nada a ver com maldição hereditária. O texto mais forte sobre maldição é esse que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Quem amaldiçoava Israel era Deus. Hoje, Deus não está amaldiçoando ninguém. Muito pelo contrário, Deus abençoa através de Jesus Cristo. A nossa luta não é contra a maldição, a nossa luta não é contra o Senhor, pelo contrário, a nossa luta é contra quem? Contra Satanás e seus demônios. Agora, as coisas da vida muitas vezes dão errada em nós, em nossas famílias, por N motivos. Por N motivos. É aquilo que eu falei. Nós não podemos desprezar o mundo espiritual, não podemos desprezar o mundo físico. Então, por que muitas vezes acontece algumas coisas
que parece que é algo contínuo. A primeira explicação pode ser não maldição hereditária, mas espíritos familiares, que é demônio também. Maldição hereditária não é demônio. Como eu já falei aqui, quem aplicava a maldição, a correção sobre o povo de Israel era Deus. Mas isso encerrou, isso não existe mais. Nós estamos debaixo da nova aliança. A nossa luta hoje é contra Satanás e seus demônios. Deixa eu ver aqui um texto, Isaías capítulo 19, versículo 3. Isaías 19. Não é esse texto. Isaías 8:19. 8:19. A versão RA está diferente. Coloca na Almeida Corrigida Fiel, Jamile. Olha lá. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos. Aqui está falando de espiritismo. Aqui está falando de espírito familiar. Nós sabemos, meus amados, que os mortos não se podem comunicar com os vivos. Na verdade, são demônios, espíritos familiares, que se fazem passar pela pessoa que morreu para enganar quem está fazendo a consulta. O que é um espírito familiar? É um demônio que, através de uma legalidade espiritual, conseguiu entrar numa determinada família. E essa família, ela não se converte ao Evangelho, não se converte a Jesus. Então o que acontece? Aquele demônio, aquele espírito familiar, ele permanece lá. Aquela geração vai embora, outra geração se levanta e ele permanece lá. Aquela geração não se converte, ele permanece lá. A próxima geração não se converte, ele permanece lá. Porque foi dado um direito legal, de alguma forma ele entrou naquela família e ele permanece lá. Até quando ele vai permanecer lá? Até alguém da família se converter. Quando alguém da família aceita Jesus como Salvador, os problemas acabaram? Sim e não. Sim e não. Porque o que acontece? Existem casos em que só o fato da pessoa se converter, de ter um encontro poderoso e verdadeiro com Jesus, e realmente começar a andar com Deus, só do fato dela se converter, já cai por terra o demônio. O demônio já não tem acesso, já não tem mais poder, já não tem mais nada sobre a vida da pessoa. E a vida dela, daquela pessoa e da família dela, não é assolada, não tem interferência nenhuma do espírito maligno. Agora presta atenção. Existem casos que, mesmo após a conversão da pessoa, o espírito maligno, ele continua tentando atormentar, tentando enfraquecer, tentando achar alguma brecha para agir novamente. Pare para pensar comigo. Jesus era santo, sim ou não? Jesus vivia no pecado, sim ou não? Quem tentou Jesus no deserto? Quem? Satanás. Quando que Satanás deixou de tentar Jesus no deserto? Quando Jesus fez o quê? Vai-te, Satanás. Porque está escrito, só ao Senhor adorarás e só a ele prestarás culto. E o diabo o deixou. Então Jesus ele fez duas coisas. Ele falou não para as tentações
E ele falou: vai-te, Satanás. Sai, vai embora. Queridos, preste atenção. Em alguns casos, só o fato de acontecer a conversão, o novo nascimento, já é suficiente para que o espírito familiar, o espírito maligno, saia da família e a vida segue normal. Mas existem alguns casos em que é necessário você falar: vai-te, Satanás. Vai embora, espírito maligno, da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Eu declaro que a minha semente é bendita. Eu declaro que a minha semente é santa. Eu declaro que a minha família, a minha casa, pertence ao Senhor. Então, às vezes, meus amados, é necessário você fazer o quê? Usar a fé, usar o poder que há no nome de Jesus e mandar embora aquele demônio. Vou falar algo que a gente vê na prática, do dia a dia. O André está ali, faz parte da libertação lá de Itupeva. O Glauco, eu e o Glauco já fez também. E eles vão concordar comigo. Existem famílias que têm um legado espiritual muito pesado. Existem famílias que pactos, existem famílias que legalidades espirituais foram dadas de uma maneira muito intensa. Não foi só um pecado normal, mas foi uma legalidade, foi um pacto, foi uma aliança. E o que acontece? Os espíritos malignos, por conta do convite da aliança, vieram. E eles estão ali. E só o fato da pessoa se converter, às vezes, não é suficiente para que ele se retire. É necessário usar a fé, é necessário usar o poder e falar: em nome de Jesus, vai embora! Acabou o teu domínio, acabou o teu reinado aqui, Satanás. Então, o que nós devemos fazer? Observar. Espera aí. Essa situação está se repetindo. Espera aí, eu estou vendo aqui uma interferência maligna que já aconteceu no passado e agora está acontecendo dentro da minha casa. Você começa a perceber. E aí você faz o quê? Não, eu não aceito porque eu já aceitei Jesus. E fica com aquela conversa fiada. O que você tem que fazer? Você tem que tomar autoridade e falar: em nome de Jesus, eu não aceito na minha casa. Eu não aceito na vida dos meus filhos. Eu não aceito na minha vida. A minha família, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Portanto, o demônio se retire agora em nome de Jesus. Nós não temos aliança com você, nós temos aliança com Jesus. Sai! E não volta mais. Às vezes é necessário fazer isso. Não tem que fazer um ritual, não tem que fazer nada disso. Eu peço perdão pelo pecado da 15ª geração, e blá, 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 blá. Meus amados, cada um é responsável pelo seu pecado. Já li aqui em Ezequiel, capítulo 18. Cada um tem a sua responsabilidade individual e pessoal. Não adianta eu pedir perdão pelo pecado do meu pai que já morreu. Eu não carrego o pecado do meu pai. Eu carrego o meu pecado. Está entendendo? Eu carrego o meu pecado. Se tem algum pecado na minha vida, eu tenho que pedir perdão pelo meu pecado. Não adianta eu falar: Deus, perdoa o pecado do meu filho que está lá no Piauí, lá não sei das quantas. Não adianta. Deus, perdoa o pecado da Raquel, blá, 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 blá. Não adianta. Não adianta. Você tem que usar o poder, você tem que usar a autoridade e falar: retira-te, Satanás, em nome de Jesus. Amém, queridos? É maldição hereditária, blá, 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 blá. Não, é guerra espiritual, é batalha espiritual. Aí vem os extremistas da fé,
Não, porque eu já escrevi num papelzinho. Eu já vi isso. Eu já escrevi num papelzinho. Eu escrevi o nome do diabo no papelzinho. E eu colei com durex no meu sapato, porque o diabo está debaixo dos meus pés. Ah, plantar batata. Para de idiotice. Se o diabo está debaixo do teu pé, por que você está comendo na mão dele? Seja realista, meu irmão. Não é pecado ser realista. Não, a minha vida não está bem. Né, Bill? A minha vida não está bem, está dando tudo errado, tal, então eu tenho que tomar alguma providência, tem que ver o que está acontecendo. E pode ser, sim, uma interferência espiritual. Assim como o diabo interferiu nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas também pode ser o quê? Influência familiar. O que é uma influência familiar? Olha como que a influência, essa questão, né, de influência familiar, essa coisa toda é forte. Uma vez o irmão me procurou, porque ele queria colocar a vida financeira dele em ordem. Estava devendo até a roupa do corpo. E eu peguei e falei para ele, mas irmão, me conta a sua história. Sempre foi assim e tal. E ele começou a falar. Ele falou, não, pastor, sabe o que acontece? O meu pai, minha mãe era muito bem de vida, tal, a gente vivia super bem, meu pai ganhava super bem e tal, até que o meu pai e minha mãe divorciou. Divorciaram, tal, meu pai saiu de casa, e aí a nossa família começou a passar necessidade. E a minha mãe, ela não estava nem aí, minha mãe comprava as coisas, minha mãe comprava, né, e fazia tudo e comprava à vontade. E depois os cobradores iam na porta da nossa casa, ela inventava uma mentirinha, tal, pagava atrasado, às vezes não pagava. E eu cresci vendo os cobradores batendo na porta da minha casa, eu cresci vendo a minha mãe fazendo dívida que não podia pagar. E ele falou assim para mim, e eu achava que isso era algo normal. E depois que eu casei, eu comecei a agir da mesma forma. Olha só. Veja, meus amados, não era um demônio. Amém? Era demônio, sim ou não? Não era demônio. Era uma influência da mãe. Ele cresceu vivendo aquilo. Ele cresceu vendo aquilo. E ele achou que era algo normal. E começou a fazer da mesma forma. É a mesma coisa do pai crescer vendo o filho beber, o filho vendo o pai beber. Eu conheci um cara que o pai dele colocou ele dentro do carro com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E ele falou assim, pastor, naquele dia eu fumei o meu primeiro baseado. Com 8 anos de idade. Meu pai que me deu, dentro do carro. Está entendendo? É aquele filho que cresce vendo o pai adulterar. Ele sabe que o pai dele adultera, ele sabe que o pai dele faz tudo que é errado, mas ao mesmo tempo trata a mãe, trata a esposa super bem. Então ele acha que é normal você adulterar, você trair a sua esposa, desde que você trate bem a sua esposa. Ele cresce, ele começa a fazer o quê? Começa a trair também. Então o que é isso? É demônio? Não. É uma influência familiar. É aquele pai, é aquele filho que cresce numa casa onde é normal o pai espancar todo mundo. Bate todo mundo dentro de casa. Principalmente os filhos. Espanca, tal. Tirou nota baixa. Moleque, tal. Cinta pra lá, cinta pra cá. Murro. Aí esse filho, essa filha cresce. E como é que ele vai agir na casa dele? Começa a fazer a mesma coisa. Começa a espancar todo mundo dentro de casa. Começa a gritar, começa a fazer. Por quê? Porque ele cresceu. Ele cresceu vendo isso. Ele cresceu no meio dessas atitudes. É uma influência familiar. É por isso que quando nós nos convertemos a Cristo, nós temos que renovar o nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento. Muitas vezes, você não percebe, mas você age igual ao seu pai.
Muitas vezes você não percebe e você age igual a sua mãe em algumas situações. E aquilo causa dano. E você, sem perceber, está agindo como seu pai ou sua mãe. Então você tem que estar atento. Em terceiro lugar, algumas coisas que às vezes acontecem na família de uma maneira repetitiva. A questão da genética. Queridos, nós não podemos negar essa questão da genética. Tem pessoas que nascem com uma deformidade no organismo, com uma genética, alguma coisa errada dentro do organismo, e vai acabar desenvolvendo a mesma doença que o pai, que a mãe, que o bisavô, que o tataravô. É uma deformidade genética. Já não entra na área de libertação, já entra na área de cura divina. É cura divina, é o poder de Deus, é milagre, vamos orar pela cura, tal. É coisa que, infelizmente, pode acontecer. O organismo nasce com aquela deformidade, com aquela deficiência, né? Predisposição. Nasce com aquela predisposição para aquela enfermidade. E aí, né, é uma questão do quê? De cura divina, de orar e falar, Senhor, em nome de Jesus, né? Que isso não aconteça com os meus filhos, né? Em nome de Jesus, que os meus filhos nasçam com o corpo perfeito, que essa deficiência, que essa predisposição para essa doença desapareça em nome de Jesus. É abençoar já o filho aqui, ó, no ventre, na barriga, já está gerando, ele já está abençoando, já está orando, já está repreendendo. Em quarto lugar, que é o que mais acontece, decisões pessoais erradas na vida. Não, porque a minha família é um caos, porque não sei o que lá. Não é problema de genética, não é decisão errada. É burrada. Decisão errada. Comprou o carro errado. Trocou de emprego na hora errada. Comprou um negócio que não deveria comprar. Entrou num ramo de comércio, entrou num ramo de indústria que não deveria entrar. Decisões erradas da vida. Coisa que acontece. O que tem que fazer? Colocar a culpa do diabo? Não. Colocar a culpa em Deus? Não. O que tem que fazer? Cai na real. Cai na real. Eu sempre falo, meus amados, que tem pessoas que eu não sei o que acontece. Tem pessoas que arruma sarna para se coçar. O cara tá bem, o cara tá ali e tal, e de repente, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou investir nisso, porque eu vou fazer isso, porque eu vou trocar, sei que lá, que eu vou morar em tal lugar, porque não sei o que lá, tal. Decisão errada na vida acaba trazendo prejuízo, trazendo dano. É o diabo, é o capeta, é o Exu, é a pombagira, é Jeová, é o arcanjo Miguel, é o Gabriel. Não, é você. Já viu aquele vídeo do Donald Trump lá que está no Instagram direto? Quem já viu esse vídeo? O pessoal, deixa de ser falso, gente. O que é isso? Aquele vídeo do Donald Trump fazendo assim, ó. É você. Quando você vê aquele vídeo novo, você lembra da pregação. É você. Você é o culpado dessa burrada toda que está acontecendo na sua vida. Você. Não é o diabo, não é Jeová, não é Gabriel, não é o Miguel, não é o pastor. Vamos sair dessa igreja, que essa igreja é muito fraca. Pintou de preto, manda resolver o problema. Vamos sair. Não. Donald Trump, ó. É você. Decisão errada. Decisões não guiadas pelo Espírito Santo, mas guiadas pela alma, pela carne. Não guiadas pelo Espírito Santo, mas guiadas pela ambição. Quero ficar rico, eu quero, né? Então, decisões erradas. Então, meus amados, são N fatores. Mas nós temos que ter equilíbrio. Não desprezar o mundo físico e não desprezar o mundo espiritual. Existem coisas que acontecem por conta do mundo espiritual, mas existem coisas que acontecem por conta do mundo físico. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Quem acha que tem algum demônio, algum espírito maligno na sua vida, vem até aqui à frente que eu vou orar. Aqueles apelos que ninguém vai, né? Feche seus olhos. Feche os seus olhos e abra os olhos para a sua vida. E através dessa palavra, olhe para a sua vida. Se você entender que há algo espiritual, está na tua mão você repreender e orar e falar: eu não aceito, está quebrado, em nome de Jesus eu expulso. Se você entender que é de ordem natural e que você precisa se arrepender, que na verdade não é os seus pais que pecaram, não é seus antepassados, é você que está dando porta para o diabo na tua vida, então se arrependa nessa manhã e começa a falar: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, e que toda porta para o diabo seja fechada na minha vida em nome de Jesus. Se você entende que são coisas que estão acontecendo porque você tomou decisões erradas na sua vida, peça a sabedoria do alto, peça a sabedoria para Deus te ajudar a corrigir, te ajudar a se livrar dessa situação. Meus amados, o importante é entender que em Cristo, independente se é natural ou se é sobrenatural, se é físico ou se é espiritual, em Cristo toda situação pode ser transformada, toda situação pode ser mudada pelo poder de Deus, aleluia. Enquanto o ministério ministra esse cântico, eu quero que você ore, eu quero que você fale intensamente com Deus agora, em nome de Jesus. Meu Deus, é aquela que esclarece. A tua palavra, meu Pai, é aquela que abre o nosso entendimento, Senhor. E eu oro, meu Deus, que essa palavra frutifique no coração dos teus filhos, ó Pai, a 30, 60 e a 100 por um. Eu oro, meu Deus, para que a vida deles seja transformada, ó Pai, para que a vida de cada um deles, meu Deus, possa ser poderosamente transformada pelo teu poder, ó Deus. Senhor, esteja guiando nas decisões, Senhor, esteja revelando as situações espirituais. Se houver alguma interferência maligna, se houver algum demônio, eu já repreendo aqui agora em nome de Jesus e declaro que Satanás não tem poder sobre essa casa, declaro que Satanás não tem poder sobre essa família.
do teu favor e das tuas promessas, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor bem forte, aleluia.